Mas nisso que aqui estou falando, segue o juiz eterno, não vai existir mais esperança de recuperação de ninguém, certo? Então, quem quiser se recuperar hoje é dia de recuperação, hoje é dia de você fazer um teshuvá, hoje é um dia de arrependimento, hoje é dia de salvação, ok? Este ano é o ano que levamos até vós através destas palavras, por meio da fé e a tela da TV Missões, que alcança todos na face da terra, certo? Então, assim, nós faremos isto e diremos, cuidado com a sua própria vida, pois a condenação, ela é eterna, o juízo é eterno, não existe juízo para recuperar ninguém. Todas as pessoas que, na verdade, prestar juízo, ele, na verdade, receberá a condenação eterna, certo? Então, hoje é o dia em que, para se livrar deste juízo eterno, o próprio Adonai providenciou a salvação, isto é, Yeshua HaMashiach, dando sua própria vida em uma estaca, na verdade, sendo ele em uma estaca de execução, sendo ele o sacrifício dado por Adonai antes que fosse criado este mundo visível que a gente tem, porque o mundo sempre existiu, porém não existia o mundo visível como nós hoje somos visíveis uns aos outros. Antes, na verdade, era invisível. É tanto que Shaul chega a dizer que trocar as verdades de Adonai em mentira, crendo em um Deus visível e esquecendo do invisível. Louvado é o Pai querido. Mas aqui eu quero, junto convosco, continuar falando a respeito disto. Ouça bem que este verso, segundo ele diz assim, então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas repugnantes e dolorosas em todas as pessoas que tinha a marca da besta e adorava sua imagem. Veja bem que perigo tem uma pessoa quando ele, na verdade, são adoradores das imagens da besta. Veja bem que perigo ocorre uma pessoa quando ele, como nasceu para adorar somente Adonai, para se pegar somente Adonai, e ele chega ao ponto de desviado das suas condutas, ele parte para ser um adorador da imagem da besta. E ele sendo um adorador da imagem da besta, o juízo chega a ele naquele dia, conforme aqui está escrito. Ouça bem como é tão interessante esses versículos. E então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas repugnantes e dolorosas. Você pode ver que essas feridas abertas, repugnantes, são feridas que não tem como fechar. Hoje, na verdade, quantas pessoas que por motivo de uma coisa ou outra, ele se queixa do médico, ele se queixa que o país não tem médico, outros se queixa que o governo e outros. Mas mesmo assim, daqui ou dali, ele ainda encontra algum socorro na hora das suas feridas, na hora das suas dores e coisas semelhantes. Só que aqui, essa taça, quando ela for derramada, ela vai abrir muitas feridas em toda a criatura. Que criatura que ela vai abrir a ferida? Todo aquele que tiver, na verdade, com a marca da besta, e todos aquele que está com a marca da besta, são os adoradores da imagem da besta.
certo? Então, porque depois que a pessoa está marcado com o nome da besta, com o número da besta ou com qualquer outro sinais da besta, ele agora se submete, se sujeita a uns deuses que não pode salvar, certo? E assim chama-se as imagens da besta. Tem alguém que diz assim para mim, disse, pastor, eu nunca vi a imagem da besta. Alguém disse para mim, a imagem da besta que eu já vi, na verdade, é uma mula, uma égua, um animal dessa forma. Mas outra coisa eu nunca vi como besta. Amado, como eu falei antes do Criador, do Adonai, do Deus invisível, também vou te falar a respeito da besta invisível, que às vezes você vê de diversas formas, mas você não conhece a besta invisível. E por causa da sua incredulidade, você não consegue enxergar, porque isso só é revelado a quem, na verdade, tem dádiva suficiente com o Pai querido todo-poderoso. Então disse o próprio Yeshua que essas coisas só são a quem ele quer revelar, certo? Ouça bem o que vai acontecer mais uma vez. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e ele se tornou como sangue de uma pessoa morta, e todas as criaturas viventes no mar morreram. Louvado é o Pai querido. Isso aqui está se falando que é invisível. Na verdade, Oxana já via isso acontecendo. Isso era coisa invisível, mas era coisa que se tornaria, vai se tornar visível, certo? Então Yeshua foi um cordeiro morto antes da criação deste mundo material ou visível que a gente tem. Porém, depois ele veio e deu sua própria vida material, provando aquilo que já tinha sido feito antes da criação do mundo. Você encontra quando, na verdade, Sofonias, ele mostra no capítulo 1, a partir do verso 7, quando, na verdade, também mostra o juízo, e que esse mesmo fará no capítulo 1 e o verso 8, o que vai acontecer. Louvado é o Pai querido. Por isso pregamos para todo o povo, para toda a nação, para todos os amigos, para todos os irmãos. Louvado é o Pai querido. Tenha cuidado, ouça a voz do Criador, e que transmitimos pela TV Missões. Louvado é o Pai querido. E que aqui diz no 3º versículo: o segundo anjo derramou sua taça no mar, e ele se tornou como sangue de uma pessoa morta, e todas as criaturas viventes no mar morreram. Ouça bem, o 4º diz assim: o 3º anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi um anjo da água dizer, ouça, olha o que ele disse, louvado é o Pai querido, o Rakadosh, louvado é o Pai querido, o Rakadosh, o que és e eras, o que és e era, certo? Tu és justo em todos os teus juízos. Veja bem, ele está falando e que o Criador dos céus e da terra, em espírito, é fiel em todo o seu juízo. Então, aquele anjo que determinou, que fez aquilo ali, ele viu o seu grande resultado. É como você orar por uma coisa e você vê o cumprimento daquilo que você pediu ao Criador.
Então você vendo aquilo que aconteceu através das suas intercessões, através daquilo que você clamou, através do pedido que você fez a ele, o que acontece? Você se alegra e glorifica ele, na verdade, pelo cumprimento daquilo que você esperava. Louvado é o Pai querido.